que é líquor? Onde é produzido o líquor? Quais as indicações para os exames de líquor? Quais as contraindicações? Quais são os exames realizados no líquor? Quais são os procedimentos para recolhimento deste material? E quais as complicações? É isso aí, galera. Eu sou o professor Toide. Espero que você goste dessa aula. Se inscreva. Essa aula é voltada para a turma de medicina e é conhecida por análise licórica. Tudo bem? Deixe o seu like e avise os colegas. Pergunta pro Toide é o seu canal que está começando agora. Muito bem, galera. Respondendo a primeira pergunta, o que é líquor? Bom, líquor é um líquido que é conhecido também por líquido cefalorraquidiano ou líquido cérebro-espinhal. Ele é um líquido incolor e cristalino, límpido, localizado ao redor do sistema nervoso central, conferindo a função de proteção, nutrição e de remoção de resíduos. De tal forma que precisamos deixar bem claro que esse líquido ele protege o sistema nervoso contra choques mecânicos, fenômeno este conhecido por contragolpe. Ele situa-se num espaçamento entre as meninges aracnoide e pia mater. Esse espaço é conhecido por espaço subaracnoide. Esse líquido ele contém basicamente algumas substâncias que nós encontramos também no sangue, porém numa escala diferenciada. Por exemplo, a taxa de glicose no líquor é cerca de 2/3 da taxa de glicemia sanguínea, enquanto que de proteínas, a proteína mais abundante aqui é a albumina. Vale ressaltar aqui que enquanto o cérebro aí aproximadamente pode ter 1,5 kg de massa, na presença do líquor que envolve-o, ele passa a ter algo em torno de 50 gramas. Ou seja, determinado isso através de forças como, por exemplo, na física do empuxo e pressão. Tá, tudo bem, já sabemos que líquido cefalorraquidiano é o líquido que acaba circundando o sistema nervoso e conferindo basicamente proteção. Mas onde ele é produzido? Ok, galera, para isso nós precisamos entender que são produzidos em 4 ventrículos. A primeira pergunta é, o que é um ventrículo? Um espaçamento, uma dilatação de regiões do sistema nervoso central. O ventrículo lateral direito e o ventrículo lateral esquerdo produzem um líquor. Esse líquor acaba deslocando por um forame, chamado forame de Monro, que vai para o terceiro ventrículo. No terceiro ventrículo, esse líquido é produzido também e ele é deslocado para o quarto ventrículo através do aqueduto de Sylvius. No quarto ventrículo, você tem uma produção ainda de líquor maior, e esse líquor agora vai deslocar-se para a medula, através do foramen de Magendie, ou para o encéfalo, através do foramen de Luschka. Então, os 4 ventrículos, que são dilatações, produzem esse líquor, produzem este líquido cefalorraquidiano. Estruturas encontradas nessas regiões, chamadas de plexos coroides, produzem esse líquido, conjuntamente às células de revestimento, chamado de células ependimárias. Quais são as indicações para o exame do líquor? Bom, neoplasias, ou seja, leucemias e linfomas podem ser analisadas via o líquor. Inclusive, é uma via de tratamento de injeção quimioterápica. Em casos de imunodeficiências também há indicação do exame do líquor. Doenças desmielinizantes como a esclerose múltipla, ainda de causa não conhecida, e a síndrome de Guillain-Barré são também tomados como importantes a análise deste líquor. Imagens granulomatosas, muito daqui vinculada à neurotuberculose, também é importante como indicação. Mas, sem sombra de dúvida, o processo mais importante para que o médico solicite esse exame está em processos infecciosos do sistema nervoso e das meninges. Dentre os processos infecciosos, nós temos aí as famosas meningites, onde existe a meningite viral, a meningite fúngica, a meningite tuberculósica e a meningite bacteriana. É claro que a meningite bacteriana é a que assusta, em maior caso, os médicos, sobretudo quando a cepa em questão
é a cepa meningocócica, pois sobra pouco tempo para iniciar o tratamento. Ela tem alto índice de mortalidade. Tá, ok, mas quais são as contraindicações desse exame? Agitação psicomotora, ou seja, a pessoa então ela tem pânico de agulha ou mesmo crianças que podem se movimentar durante a punção. Neste processo é contraindicado o exame. Em processos inflamatórios supurativos ou infecções no local onde haverá a punção, também é uma contraindicação do exame. Riscos de hemorragias, distúrbios de coagulação sanguínea ou se a pessoa estiver tomando medicamentos anticoagulantes, também são contraindicações. Hipertensão intracranial, ou seja, cefaleia relatado pela pessoa, também é contraindicado o exame naquele momento. Pois aqui é preciso entender que ao remover o líquor, cerca de 3 ml por frascos, e são normalmente 3 frascos, a ausência desse líquor pode comprometer a proteção, por exemplo, do cerebelo, provocando aí o que nós chamamos de hérnia cerebelar. E isto é muito sério. Quais são os exames, então, solicitados? Para realizar a punção, é necessário que o paciente posicione-se lateralmente numa posição chamada de decúbito lateral, de tal forma que ele possa conseguir arquear a coluna, sobretudo na região lombar. Entre os espaços da L3 e L4 é onde a agulha da seringa será então adentrada. Quando a punção é realizada com destreza, determinados pacientes até dizem que é indolor. E ao recolher esse líquido, logo é feito o exame físico, ou seja, através do aspecto da turbidez, se ela está incolor ou se ela apresenta uma coloração amarelada ou mesmo roseada, ou seja, uma coloração xantocrômica. Por quê? Neste caso de coloração xantocrômica, é um indicativo de hemorragia. Daí, não sabemos se é uma hemorragia acidental, pois é comum durante a punção lesar alguns microvasos encontrados na aracnoide, ou se trata de uma hemorragia mais severa de alguns dias já no sistema nervoso. Para tirar essa dúvida, é necessário então 3 frascos, que são recolhidos através do sistema conta-gotas. Muitas das vezes, o primeiro frasco ele vem com uma coloração amarelada, que vai clareando nos demais frascos, no segundo e no terceiro frasco. Isso já é um indicativo de que houve um acidente de punção hemorrágica. Também é importante, logo, em uma das primeiras situações, medir a pressão licórica. Sim, a pressão licórica. Você instala, então, um manômetro e mede a pressão, que, na lombar, que deve estar em condições de 5 a 20 centímetros de água no início e que, ao final, essa pressão caia pela metade. Aqui vale uma pausa. É importante nós dizermos que em um adulto ele apresenta cerca de 90 ml a 150 ml de líquor e ocorre uma taxa de renovação mais ou menos a cada 4 horas. Em um dia, portanto, nós temos uma renovação de 500 ml de líquor. É possível no líquor analisar qualquer componente bioquímico, cloreto, ureia, mas, por exemplo, esses dois não faz sentido você analisar no líquor, sendo que há a possibilidade de analisar via sangue. Então aqui nós podemos, de certa forma, resumir que a análise bioquímica mais aceitável está para glicose, análise essa chamada de glicorraquia, de proteína, proteinorraquia, de lactato e de adenosina deaminase, conhecida por ADA. Já no aspecto microbiológico, deve-se analisar o teste de Gram, a cultura bacteriana, o teste do látex, ou seja, uma borracha onde coloca-se anticorpos para ver a reação com antígeno do líquor, que logo é visualizado na forma de precipitado, exames citológicos, na qual se analisa as condições celulares presentes nesse líquor, e testes imunológicos, onde nós podemos detectar, por exemplo, sífilis e imunoglobulinas da classe G. Muito bem, acompanhe essa tabela comigo. Os exames bioquímicos mais comuns são as proteínas totais, glicose, que no líquor, em condições normais, encontra-se 2/3 do que é encontrado na corrente sanguínea, lactato, que se tiver alterado é indicação de anaerobiose, ou seja, alguns tecidos podem estar necrosados ou processos infecciosos podem estar estressando as meninges, pode estar estressando as células neurais, e a ADA, adenosina deaminase,
que acaba sendo um bom indicativo, sobretudo para o caso de meningite tuberculósica ou neurotuberculose. Já a avaliação microbiológica, o teste de Gram, que é de suma importância, sobretudo para casos de meningite bacterianas, com suspeita de meningite meningocócica, culturas de bactéria, agente de látex e NIOSH. É um teste realizado para verificar a presença de Mycobacterium tuberculosis no líquor. Já os exames citológicos são aqueles exames que buscam analisar células. Por exemplo, existe um exame aqui muito comum para medir a meningite fúngica, causada por criptococcus, que é a chamada tinta da China ou tinta nanquim. E no caso dos exames imunológicos, para exames, por exemplo, de sífilis e a quantidade de imunoglobulinas da classe G. Acompanhem também essa tabela, que é muito importante, pois por mais profissional que seja o médico, ele ainda pode encontrar determinadas situações onde é difícil você dar um parecer sobre o que está acontecendo. Então, vejam bem, em condições de normalidade, nós temos taxa de glicose normal, taxa de proteína normal, células normais e Gram não reagente. Se você tiver muita proteína, célula normal, glicose normal e Gram não reagente, isso é caso de uma doença autoimune, como por exemplo a síndrome Guillain-Barré. Aqui é importante porque quando você vê uma taxa de proteína maior e células normais, essa dissociação é chamada de albumina célula. Tudo bem que aqui não se refere à albumina, mas sim anticorpos e imunoglobulinas. Se você tiver uma taxa de proteína alta, uma taxa de célula alta, glicose normal e Gram não reagente, isso é um caso provável de meningite viral. Se você tiver alta quantidade de proteínas, alta quantidade de células, baixa taxa de glicose e Gram não reagente, é provável que você tenha aí um caso de meningite fúngica ou tuberculósica. Agora, se você tiver alta taxa de proteína, alta taxa celular, baixa taxa de glicose e Gram reagente, é muito provável que tenha aí o caso de meningite bacteriana. É importante salientar que em condições normais, monócitos e linfócitos estão presentes no líquor na taxa de 50% aproximadamente. No caso de meningite viral e meningite fúngica, nós temos uma elevação das células de defesa mononucleares, enquanto que na meningite bacteriana você tem uma elevação muito maior de polimorfonucleares, como por exemplo os neutrófilos. E quais são os procedimentos para a punção? Primeiro que o paciente não há necessidade de jejum, como por exemplo num teste sanguíneo. A punção ela pode ser feita na região lombar, suboccipital ou ventricular. Nesse último caso ventricular, ocorre bastante aí em recém-nascidos, onde é possível recolher o líquor, penetrando aí a região da fontanela. O mais comum é a punção lombar, e a punção é feita entre as vértebras lombares L3 e L4, de tal forma que é recolhido o líquido do espaço subaracnoide. É recolhido, então, 3 tubos, em cada tubo na presença de 3 ml estéreis, e recomenda-se também uma coleta de tubo sanguíneo. No frasco número 1, é comum fazer os exames bioquímicos. No frasco número 2, é comum fazer os exames microbiológicos, enquanto que no frasco número 3, os exames citológicos estão presentes. Ao fazer a punção do líquor e recolher nos frascos, exige-se uma pressa da análise, pois ele pode contaminar-se ou as células podem desintegrar-se. Então, no máximo, em 2 horas, é preciso que os exames tenham sido efetuados. E quais são as principais complicações das punções? Hemorragias, que são lesões nos vasos subaracnoides, e aqui você consegue diferenciar através do exame de cor dos 3 frascos. Se você perceber que os frascos foram clareando, é sinal que houve uma perfuração hemorrágica, uma perfuração de um vaso. Se os 3 frascos tiverem a coloração xantocrômica, é sinal que as hemácias já estão circulantes no líquor há mais tempo. E vale ressaltar que essa coloração muito se deve a pigmentos como a hemoglobina E
bilirrubina. Uma outra forma também, em caso de dúvida, é submeter-se à centrifugação, de tal forma que as hemácias, ao centrifugarem-se e decantarem-se, ficam no fundo e é possível a visualização daquela marca e o sobrenadante fica incolor. Esse é um sintoma, esse é um sinal onde houve uma hemorragia ali pontual, uma lesão em um vaso. Outra complicação é a chamada parestesia, na qual, quando faz a punção, pode acidentalmente acabar tocando numa raiz nervosa, provocando espécies de choques e contrações nas pernas. É importante aqui salientar que a análise citológica ela é feita na lâmina ou câmara de Neubauer ou Fuchs-Rosenthal, uma espécie de lâmina diferenciada, na qual é possível então visualizar a presença de células aí, sobretudo as células de defesa ou leucócitos. É isso aí, galera. Eu espero que você tenha gostado dessa aula sobre análise licórica. Deixe o seu like aqui, se inscreva nesse canal. Você que é da medicina, compartilha com os colegas. E se tiver dúvida, deixe aqui nos comentários. Beijo para vocês. Tchau, galera.